Hoje eu quero bater um papo sobre algo que é muito delicado, mas muito relevante. Quero pedir para você ficar até o final desse vídeo comigo, que hoje eu vou falar sobre como a fé e a ação agem no processo de saúde mental, de saúde física, a fé de um modo geral. Eu cresci ouvindo que Deus tem todas as respostas, e eu acredito nisso. Mas aprendi que ele age por meios concretos também, como médicos, terapia, mudanças de hábitos, atividade física e até as pequenas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu vivo mais uma crise, porém dessa vez muito mais consciente. Já falei em outros vídeos, é como se eu estivesse vendo o tempo que vai fechar, e eu me preparei para que isso acontecesse, mas ainda ouço muitas pessoas falarem para mim: para com isso, você tem que pedir para Deus, porque é só Deus que vai te curar. E será mesmo que é só Deus que vai me curar? Será que é só mesmo eu rezar, eu pedir e Deus vai fazer o milagre? Quantas vezes você, repetidas vezes, teve um sintoma, mas não procurou um médico e só disse: Deus vai resolver, Deus vai me curar. Não verbalizou isso com ninguém, mas internamente você está ali orando, pedindo para que Deus tire essa dor de você, pedindo para que Deus te cure, mas não procura um médico. Não vai fazer um simples exame de sangue que vai te dar as informações básicas, que é informação sobre a sua taxa de colesterol, de glicose, vai te dar suas taxas hormonais, se você tem ou não deficiência de alguma vitamina. Quantas vezes isso já aconteceu? Você tem o tempo certinho, o horário certinho para ir para o seu templo religioso, para dedicar para a sua religião. Mas você ignora todas as vezes que precisa procurar um médico. Vai rezar, mas não vai para terapia. Pede um milagre, mas ignora todos os hábitos que você própria pode mudar. Isso é como orar pela colheita e nem plantar a semente. Deus não faz por nós aquilo que nós podemos e devemos fazer. E volto a repetir, eu não estou falando aqui de religião, de adventista, de batista, de cristão, de evangélico, de espírita, de candomblessista, umbandista. Eu cultuo, eu sou da religião de matriz africana, gosto, tenho muito respeito por todas as outras religiões. Já fui católica, hoje não mais, gosto de algumas coisas ainda da passagem da Bíblia, mas eu hoje falo sobre fé, porque antes de eu ter qualquer religião, eu sou uma mulher que tenho fé, sempre tive fé. Independente de religião, eu sempre tive fé. Então é sobre fé que eu estou falando. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos e devemos fazer. Cuidar de você não é falta de fé. Cuidar de você é a fé se manifestando em ação. Por exemplo, quando você tem uma crise de ansiedade, a sua crise ela não passa só porque você rezou e pediu para Deus curar isso de você. Até porque eu falo com toda certeza que quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente nem tem o tempo de pensar nisso. A gente não consegue racionalizar essas questões. Mas ela diminui porque Deus está vendo que você está sofrendo, que você está passando por um momento angustiante, e Ele colocou no seu caminho um profissional que te ensinou que aquela crise ali vai diminuir se você fizer a respiração desse jeito, assim, assim, assim.
No meu caso, eu faço 446 ou 478, uma das duas. Quando eu estou muito ansiosa, eu faço a 446, que é mais curtinha. Mas, no modo geral, a 478. A sua ansiedade, ela diminui por isso. Deus agiu dessa forma, te dando o caminho da cura, colocando na sua vida o profissional que vai te ajudar, que vai caminhar com você. Naquele momento, o profissional que te guia dentro do seu processo de saúde mental ou de qualquer outra área da sua saúde, é a forma que Deus tem de agir na sua vida. Não adianta a gente sentar, pedir, ir para a igreja, orar, rezar, ir para o terreiro e não fazer o que nós precisamos fazer. Eu tenho para mim, e acredito muito, que fé e ação são como dois braços que nos sustentam. Deus nos deu médicos, inteligências, remédio, alimentos, educação, uma infinidade de coisas. Por que ignorar tudo isso em nome da fé? A gente precisa entender que a fé não é oposição à ciência. Que fé é força para você usar a ciência a seu favor. Inclusive, a ciência, os médicos, eles hoje já reconhecem que a fé é um dos pilares na cura de qualquer tratamento. Mas ela não substitui o tratamento. A fé vai te ajudar muito. É um consolo, é um acolhimento espiritual. Mas ela não vai substituir o tratamento. Não é só pensar e pedir para que Deus cure, para que Deus resolva e não procurar um médico. Deus pode até colocar no teu caminho a cura, mas essa cura vem por médicos que você ignora. Cuidar do corpo e da mente é agir com Deus e não competir com Ele. Cada consulta, cada exame, cada hábito saudável que você muda é um ato de gratidão. É você mostrar para Deus, dentro da sua fé, que você acredita, que você crê, mas que você também faz a sua parte. E eu me pego muito como exemplo, porque quando eu tive lá no buraco fundo mesmo da depressão, eu não deixei de ter fé. Mas Deus colocou no meu caminho profissionais muito importantes na minha vida. Numa rede onde é muito criticada, que é o SUS. Sabe, quando eu estava no meu pior momento da depressão, eu pedia muito para os meus orixás me ajudarem, me guiarem, me tirarem daquele sofrimento, daquela dor. E a maneira que eles encontraram de me tirar daquilo ali foi colocar no meu caminho os médicos, os profissionais. Com Deus não é diferente também. Um Deus que você acredita. Sabe, ele me guiou quando ele colocou a terapeuta que me ensinou a respirar, a entender os meus padrões de gatilhos, quando colocou a nutricionista no meu caminho, que me ajudou, que me ajuda até hoje a cuidar da minha diabetes, a mudar os meus hábitos de alimentação. E ela não ajuda só com relação à minha diabetes, porque hoje é provado também que a nossa alimentação, ela desregula muitos hormônios nossos e que ajuda a causar também depressão, ansiedade. Essa é a forma de Deus, dos meus orixás, agirem na minha vida. E tenho certeza que na sua também. Porque Deus age através de pessoas, de ciências, de esforço, de movimento e de coragem. Não espere milagre no vácuo. Deus trabalha onde você trabalha junto com Ele. Imagina só, pessoal lá do sertão, pedir chuva para poder crescer a plantação, para eles terem um pouquinho de água para beber, mas a plantação não vai crescer se eles não plantarem a semente. Então, do que adianta eles pedirem a chuva para a plantação deles crescerem? É a mesma coisa você. Do que adianta
pedir a Deus para que Ele te cure e você não fazer o que precisa ser feito. Você não fazer a sua parte. O milagre vem, mas só onde a ação acontece. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas haja como se tudo dependesse de você. Continue orando, mas marque a consulta. Continue crendo, mas tome a medicação. Continue agradecendo, mas movimente o seu corpo. Porque Deus honra a fé inteligente, não a passividade. E da mesma forma que fé sem ação é promessa vazia, ação sem fé é esforço sem sentido. Eu acredito muitíssimo nisso, sem nem pestanejar. Deus nos ama e é por isso que Ele nos deu ferramentas, pessoas, ciência, inteligência e coragem. Use tudo, use sem moderação. Não como falta de fé, mas como expressão da gratidão e cuidado com a vida que Ele te deu. A gente sempre fala, no período da Páscoa, principalmente, que foi por nós que Ele foi crucificado. Mas a gente não tem a real gratidão, porque quando a gente se descuida, a gente não está sendo grato à vida que Ele nos deu. Se esse vídeo fez sentido para você, quero pedir para você curtir, para você comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo e para você compartilhar. Quando você curte, quando você comenta e quando você compartilha, você me ajuda pra caramba. Até o próximo vídeo.